Olá a todos e bem-vindos a mais uma jornada pelas histórias da Bíblia. Hoje vamos mergulhar em um capítulo cheio de reviravoltas dramáticas, milagres incríveis e lições profundas sobre fé. Estamos falando de Mateus, capítulo 14. Se você está pronto, vamos começar. Nossa história começa com uma notícia sombria que chega aos ouvidos de Herodes, o governador da Galileia. Ele ouve falar dos milagres de Jesus e fica perturbado. Ele diz aos seus oficiais: "Esse homem é João Batista, que ressuscitou dos mortos. Por isso ele tem poder para fazer milagres." Mas por que Herodes pensaria isso? O texto nos explica. Herodes tinha prendido João Batista por causa de Herodias, a esposa de seu irmão Filipe, com quem ele havia se casado ilegalmente. João, corajosamente, o confrontava dizendo que aquela união era proibida pela lei. Herodes queria eliminar João, mas tinha medo do povo, que o considerava um profeta. A trama se adensa durante a festa de aniversário de Herodes. A filha de Herodias dança para os convidados, e Herodes fica tão impressionado que faz um juramento perigoso: daria a ela qualquer coisa que pedisse. Influenciada por sua mãe vingativa, a jovem faz um pedido chocante: "Quero a cabeça de João Batista num prato, agora mesmo." O rei fica triste, mas, preso pela sua promessa pública, ordena a execução. A cabeça de João é entregue à moça, que a leva para sua mãe. É um final trágico para um homem de Deus. Mas seus discípulos corajosamente recuperam seu corpo, o sepultam e vão contar tudo a Jesus. Ao receber a notícia da morte de seu primo e precursor, Jesus, busca um lugar deserto para ficar sozinho. Ele entra em um barco, mas as multidões descobrem para onde ele foi e o seguem a pé. Ao ver aquela grande massa de pessoas, Jesus sente uma profunda compaixão. Em vez de se isolar em seu luto, ele se move para curar os doentes entre eles. O dia passa e, ao entardecer, os discípulos se preocupam. Eles dizem a Jesus para mandar o povo embora, para que possam comprar comida nos vilarejos. Mas Jesus tem um plano diferente. Ele responde: "Eles não precisam ir. Deem vocês mesmos comida a eles." Os discípulos ficam confusos. Tudo o que eles têm são 5 pães e 2 peixes. Uma quantidade insignificante para alimentar milhares. Jesus então lhes diz para trazerem o pouco que tinham. Ele pede para que todos se sentem na grama, pega os pães e os peixes, olha para o céu e agradece a Deus. Ele parte os pães e os entrega aos discípulos para que distribuam. E então o milagre acontece. Todos comem até ficarem satisfeitos. E o mais incrível, ao final, os discípulos recolhem 12 cestos cheios de sobras. Cerca de 5.000 homens foram alimentados, sem contar mulheres e crianças. Um pequeno ato de obediência e fé se transformou em abundância para todos. Logo depois desse milagre impressionante, Jesus instrui seus discípulos a entrarem no barco e irem para o outro lado do lago, enquanto ele despede a multidão. Finalmente sozinho, Jesus sobe um monte para orar. A noite chega e ele permanece ali, em comunhão com o Pai. Enquanto isso, no meio do lago, os discípulos enfrentam uma tempestade. O vento é forte e as ondas castigam o barco. Na madrugada, algo extraordinário acontece. Entre 3 e 6 da manhã, Jesus vai ao encontro deles, andando sobre as águas. Quando os discípulos o veem, entram em pânico, pensando que é um fantasma. Eles gritam de medo, mas Jesus imediatamente os acalma. "Coragem, sou eu, não tenham medo." Pedro, sempre impulsivo e cheio de fé, responde: "Senhor, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando
sobre as águas até o Senhor. Jesus simplesmente diz: venha, e Pedro sai do barco. Ele começa a andar sobre a água em direção a Jesus. Por um momento, o impossível se torna real. Mas então Pedro desvia o olhar de Jesus e percebe a força do vento e das ondas. O medo o invade e ele começa a afundar, gritando: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estende a mão e o segura. Com uma pergunta que ecoa até hoje, ele diz: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Quando os dois sobem no barco, o vento cessa. Os outros discípulos, maravilhados, adoram a Jesus, declarando: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Depois de atravessarem o lago, eles chegam à região de Genezaré. As pessoas logo reconhecem Jesus e a notícia se espalha. Trazem doentes de toda a vizinhança, com um pedido simples: que pudessem ao menos tocar na barra da roupa de Jesus. E a Bíblia nos diz que todos os que o tocavam, com fé, eram completamente curados. Que capítulo poderoso! Da escuridão de uma conspiração política à luz dos milagres divinos. Vemos a compaixão de Jesus, seu poder sobre a natureza e sua paciência com nossa fé vacilante. Ele nos ensina que, mesmo com poucos recursos, podemos fazer muito quando confiamos nele. E que mesmo quando as tempestades da vida nos assustam e começamos a afundar, sua mão está sempre estendida para nos salvar. A única coisa que precisamos fazer é manter nossos olhos nele. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para mais estudos como este. Até a próxima!